Na frente de uma fazenda havia uma árvore muito grande, muito espessa, muito alta, aonde todas as pessoas daquela região, sempre que passavam próximo, até mesmo um pouco longe, avistavam aquela árvore, e ela era como um símbolo, literalmente, daquela fazenda. E por muitas gerações aquela árvore se perpetuava ali naquele local, era o orgulho ali dos moradores daquela fazenda, que a tinham como uma referência, assim como o Santo Cruzeiro aqui, toda vez que a gente vê de bem longe, a gente fala lá é a rua da minha igreja. Da mesma forma, aquelas pessoas da fazenda também falavam ali é onde eu moro. Uma determinada manhã começou uma chuva muito forte, muito torrencial, aquela chuva de vento muito forte, e estava na fazenda somente duas pessoas. Estava o netinho e o seu vô, que era o dono, depois de gerações, daquela fazenda, né? E num determinado momento a árvore despenca. Cai literalmente na frente do garoto que estava assistindo a chuva, e ele começa a gritar desesperado: vovô, vovô, a árvore caiu, a árvore caiu. O vovô já meio que sabendo que um dia aquilo poderia acontecer, falou: calma, eu vou te mostrar assim que acabar a chuva por que aquela árvore caiu. Acabou a chuva, o vovô colocou o netinho no ombro, foi até a árvore, mostrou a árvore por dentro e falou: tá vendo essa árvore por dentro? Ela tá cheia de cupins. Ela permitiu que o cupim, e com isso deixou ela completamente vazia, oca por dentro. Aí o netinho esperto falou assim: mas o bambu também é oco por dentro. Mas o bambu não permite cupim, e ele sabe que ele é vazio desde que nasceu. O bambu é a planta mais forte que existe. Com ela você faz ponte, você faz escada, faz móveis, faz parede, faz de tudo. Ela é extremamente flexível. Quando ela cresce somente focada no alto. Ela não tem galhos que atrapalhem o crescimento dela. E com isso, ela é, de todas as plantas, a que mais se aproxima da vontade de Deus. Vamos orar? Querido Santo e Poderoso Deus, neste momento, peço, Pai, que o Senhor esteja conosco nesta mensagem, aonde nós possamos nos identificar como seres que precisam agradar teu coração, e como esses seres nós queremos saber se nós temos cupins em nós, se nós somos propagadores deste mal, ou se nós estamos indo no caminho, na direção correta, Pai. Te agradecemos pelo dia de hoje, mais uma mensagem, e que nós possamos sair daqui mais uma vez edificados. Te consagramos nosso momento em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é o joio e o trigo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, por gentileza. Enquanto isso, quero conhecer um pouco os irmãos, um pouco mais, saber se algum irmão está visitando a igreja pela primeira vez. Tem alguma pessoa aqui visitando a igreja pela primeira vez? Não? Por que a Gleice levantou o dedo? Você já te vi aqui. Era para você estar lá na parte infantil, mas você está aqui. Não é? Mas, enfim, tem algum... Ela está levantando, não entendi. Eu não entendi. Enfim. Cadê? Quem é? Meu irmão aqui? Tudo bom, irmão? Seja bem-vindo. Você é adventista? Não é? Você está vindo de onde? De Cruzeiro mesmo? Você frequenta alguma igreja aqui atualmente? Não? Você conhece um pouquinho da Bíblia? Então você é adventista. Adventista é aquele que está aguardando o advento, né? A volta de Jesus Cristo. Está aguardando a volta de Jesus? Já é um bom passo. Já é o primeiro passo. Está aguardando a volta? Acredita que Jesus vai voltar? Então é um adventista. Tem que aguardar. Tá? Vou aproveitar o ensejo. Alguns irmãos, na verdade o irmão que falou, né, o irmão Sebastião, ele está com a Débora, graças a Deus e graças às nossas orações também, que com certeza a oração de um justo pode muito, e ela está se recuperando. Eu não a conheço, mas ele pediu até para que fosse feita a oração, e ontem eu falei sobre cumprimento de palavra, né? Você vai falar que orar, ora, não esquece que pega mal com Deus. Ele pediu para que eu apresentasse para vocês esse livro aqui, que é o livro da comportagem, é o sonho de consumo de todos os adventistas, é o Vida de Jesus. Ele é simplesmente só o rosto de Jesus olhando para a gente gente evita cometer pecado, né? Só esse olhar que ele olha para a gente e fala, misericórdia. Então quem quiser no final, fala comigo, eu estou com pouquíssimas edições dele ainda, eu sou o comportor, para quem não sabe, e a gente consegue fazer um bem bolado para que você tenha essa obra, talvez o livro mais lindo dentro da sua casa, ou para presentear alguém, enfim.
Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, tem uma frase que ontem nós entramos nesse consenso de dizer que talvez seja a frase, talvez não, vamos ser sinceros, será a frase mais terrível que um ser humano pode ouvir. E muitas vezes ele está batalhando para ser alguém e não está percebendo suas falhas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pesado, né? Imagine o ser onisciente que sabe de todas as coisas, nos conhece lá no ventre da mãe, vai dizer: eu nem te conheci. Sai daqui. Sai daqui. É de arrepiar. É terrível. Então o tema da nossa mensagem de hoje é o joio e o trigo. Se fosse fácil assim, né, a gente poder identificar quem é o joio e quem é o trigo, a gente poderia já falar com o prefeito aqui da cidade, pedir para ele autorização para usar esse Santo Cruzeiro para fazer uma fogueira. E falar assim: quem é o joio aqui? Levanta a mão. Aí o joio levantava a mão, a gente pegava ele pelo pescoço, levava até ali, tacava fogo nele. Vai que eu estava no meio também, né? Mas não, a gente tem que procurar se identificar. A gente começar a olhar para nós, até porque a palavra diz assim: examine o homem a si mesmo. E esta pessoa que é o joio dentro da igreja, muitas vezes, talvez, creio eu, talvez por uma grande inocência, ele não está percebendo as coisas que ele está fazendo, como um verdadeiro câncer exatamente nisso. Eu fiz algumas anotações, eu estava comentando inclusive que eu tenho um aplicativo que é sincronizado pelo celular e esse aplicativo não funcionou hoje. Mas Deus tem me dado memória. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus capítulo 13, a partir do verso 36, 13 e 36. Nós vamos examinar dois textos. Depois nós vamos falar mais sobre alguns outros, mas examinar mesmo, nós vamos examinar dois. Quem encontrou, diga amém. Amém. Explicação da parábola do joio. Aqui Jesus Cristo já falou com a multidão e no momento que ele ficou em particular com os discípulos, ele explicou, porque foi para ele perguntado essa parábola que para eles foi um pouco confusa. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo lhes disse: toda vez que você encontrar a Bíblia escrita em vermelho, vocês sabem por quê ou não? São as palavras, são as palavras de Jesus, né? Todas as vezes que a Bíblia estiver escrito, tanto que você vai ver isso só no Novo Testamento. Toda vez você vai ver as palavras de Jesus escritas em vermelho. O que semeia, verso 37, o que semeia é a boa semente, é o Filho do homem. O campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então nós temos aqui o joio em dois sentidos. Ele tanto é o filho do maligno, quanto é o comportamento do filho do maligno também. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Está falando lá do fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Gente, tem um detalhe. Enquanto esse detalhe vai sendo falado, abra a Bíblia no livro de 1 Coríntios 5. Por favor. Nós cometemos erros todo o tempo, todos os dias. Isso não nos torna joio. Tanto que tem essa passagem 5:5, 1 Coríntios, isto. Aqui está falando sobre a impureza. Deixa eu explicando enquanto vocês acham aí. Assim que achar, nós vamos entrar. 1 Coríntios 5, verso 5.
Quando nós estamos no nosso dia a dia e cometemos algumas falhas e aquelas falhas nos incomodam, Satanás conhece muito bem. Se vocês perceberem aqui, nós vamos daqui a pouco dar uma recapitulada no que foi falado durante essa semana toda. Nós estamos falando praticamente de caráter e comportamento. Aonde Deus ele é perfeito, nós não somos. E nós temos que nos lapidar para que a gente chegue a agradar o coração de Deus. E que a gente entre ali na pedra angular e mude a direção que a gente está seguindo. Muitas vezes a gente está indo para um caminho e, sem perceber, a gente continua nesse caminho a fim de ir para o buraco. Mas esta pedra faz com que a gente desvie esse caminho e mude. Tem uma frase que eu conhecia há anos, eu não tenho certeza, mas me disseram que era de Ellen White, dizendo assim: não adianta correr se você está correndo para o lado errado. Eu quero ir lá para São Paulo, obrigado, querida. Eu quero ir lá para São Paulo. Eu tenho que chegar rápido em São Paulo, são quase 8 horas da noite, eu tenho que chegar lá até no máximo meia-noite. Mas tem um amigo meu que tem um helicóptero, por exemplo, ele me disse que me leva até São Paulo e eu vou chegar bem rápido lá em São Paulo. Só que ao invés de ele ir para São Paulo, ele vai para o sentido do Rio de Janeiro. Que horas eu vou chegar em São Paulo? Se uma pessoa for de bicicleta, ela chega antes de mim do que se eu for sentido Rio de Janeiro de helicóptero. Então não adianta a gente correr se a gente estiver correndo para o lado errado. Nós temos o hábito, muitas vezes, de nos permanecer no erro, nos conformar. E lembra que todos os pecados são perdoados, exceto um: blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. O que é blasfemar? Eu não ouço mais, não faço mais questão. Eu quero continuar no pecado, quero continuar no erro, sendo que eu não tenho mais arrependimento daquilo. E a partir do momento que eu não tenho arrependimento mais daquilo, eu me torno Deus. Eu me torno meu próprio Deus. E Deus acaba morrendo na minha cruz, naquela cruz que eu coloquei. Nós temos a capacidade de matar Deus. O nosso poder é fantástico para o mal. Fora isso, nós não somos nada. Nós temos que aprender com Deus qual é a direção que Ele quer de nós. E essa direção só vai nos trazer alegria, ainda que pareça que não. Que foi o primeiro estudo que nós fizemos, inclusive, né? Então aqui, em 1 Coríntios 5:5, diz assim: que aquele homem que cometia adultério dentro da igreja de Corinto seja entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha que pesado. Então a própria igreja, Paulo aconselhou: entrega este homem a Satanás, que Satanás destrua esse homem, para que ele se converta e no dia do Senhor seja salvo. Então nós temos características onde a gente precisa queimar em nós, literalmente. Se fosse simples assim, de colocar a manifestação de quem é joio e quem é trigo, mas aí vamos entrar então nos méritos de quem é joio. Neste mérito do texto aqui, mostra que o joio não terá salvação. Ele não vai ter salvação. No dia final, ele vai continuar crescendo dentro da igreja, e as características desse joio dentro da igreja são aquelas corrosivas, aquelas que muitas vezes a gente não percebe. De que forma? Nas fofocas, nas panelinhas. O que eu tenho visto muito nas igrejas, conversando mais mesmo, né, com as pessoas mais sérias da igreja, as igrejas que eu prego, que eu frequento, eu tenho sido convidado a pregar em algumas ali na Grande São Paulo, em São Paulo também, Osasco, Jandira, e quase que unânime a reclamação é sobre panelinha dentro da igreja. Aí vamos pensar, o irmão aqui, ele acabou de entrar na igreja e ele tem a carência espiritual. Quando nós acabamos de entrar na igreja, é mais ou menos como se nós fôssemos a criança que acabou de ser gerada. O geriatra ele vai lá e tira a criança e coloca no mundo. Mas quem tem que cuidar é o geriatra? É o pediatra. Então nós temos que ter uma capacidade, uma habilidade pediátrica para cuidar daquela pessoa também. Porque ela vai cometendo erros, ela vai falhando e ela vai tendo necessidades, dúvidas. E a gente, com amor ao propósito de Deus, nós temos que ter esse cuidado com essas pessoas. Então, ao invés disso, o que acontece? Já entra julgamento, muitas vezes do joio que está entranhado dentro da igreja. E o que Cristo disse ali? Quem colocou o joio na igreja foi o próprio Satanás. Mas a igreja não é o espaço, não é a casa de oração, é o templo de Deus. Satanás entra. Satanás entra. E com permissão de Deus. Não entraria se Deus não permitisse. Entra com permissão de Deus. Mas isso é para quê? Para que eu me edifique. Se eu tenho uma pessoa fofoqueira do meu lado, é claro que eu tenho que exortar essa pessoa.
E se essa pessoa não liga para a minha exortação, ou cria contenda por conta da minha exortação, alguma coisa, eu me afasto dela. Simples assim. Eu tenho que me afastar. Então, as características principais do joio. Ele perde a sensibilidade espiritual dele. Ele pratica os erros. Eu vou dar um exemplo. Tempo atrás eu estava com um problema, para variar, no meu carro. E eu lembro que eu perguntei para um ancião da igreja que eu fui batizado. Eu falei, você conhece algum funileiro adventista? Fazer um trabalho legal no carro? Tá? Ele me recomendou um funileiro. Fui lá, fiz um primeiro trabalho com ele, gostei. Aí, gostei muito mesmo dele, do atendimento, da esposa dele e tal. Depois eu fiz um segundo trabalho com ele, gostei menos um pouco. Aí ele falou assim, você pode me fazer um favor? Eu deixei minha cachorrinha num banho tosa aqui próximo, você pode ir lá buscar comigo? Tem problema entrar no seu carro? Não, prefiro que o cachorro entre do que você. Aí brinquei com ele assim e fomos lá buscar esse cachorrinho no banho tosa. Aí no caminho ele falou para mim assim, eu vou te confessar uma coisa. Eu não estou falando o nome dele, então não estou escandalizando tanto, né? Mas ele falou assim para mim, eu curto beber uma cervejinha, sabe por quê? Porque tem pastor na igreja que bebe cerveja. Eu falei assim, tá, mas aí então o seu modelo é o pastor ou é Cristo? Aí o que eu tenho que fazer? Numa outra ocasião, eu percebi que ele não era tão leal quanto ao que eu achava que ele deveria ser. Vocês percebem que sutilmente a pessoa vai se mostrando? No primeiro contato estava show, gostei. No segundo, menos. Terceiro, parece que Deus começa a revelar. Ele falou, por que para mim aquilo? Logo para um adventista. E eu não bebo, Douglas, não bebo desde os 13 anos de idade. Não bebi porque eu bebi lá com 13 anos, não gostei do gosto do álcool, eu não gosto de bombom com licor, não gosto nada disso. Então, o álcool me incomodava desde sempre. Então, eu não tenho já essa característica, nem adventista eu era. Mas é questão de gosto mesmo, assim como o bife de fígado, para os irmãos entenderem uma alusão. Bife de fígado eu fico com vontade enfim, eu passo mal. Então, quem gosta, amém. É até bom que ele é um anabolizante natural, mas eu não gosto. Então, quando a gente percebe que as pessoas vão se mostrando, a gente começa no convívio falar, irmão, ou você se exorta, ou você se corrige, eu te exorto, e você se corrige, vamos orar junto, vamos batalhar junto, ou então eu vou me afastar. E é isso que é recomendado pela Bíblia, né? O pecado, no caso, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, está em Mateus 12, de 31 a 32. A semente que foi plantada entre as pedras é justamente sobre isso. Em Apocalipse, Jesus fala assim, ou você é crente, crente não, ou você é quente ou você é frio, se você for morno, meio termo, eu vomito. Tem uma historinha que fala que tinha um rapaz em cima do muro, do lado de cá do muro estava Satanás, e do lado de cá estava Jesus Cristo. E Satanás ficava para ele assim, vem para cá, você sempre me serviu, você é meu amigo, vem para cá, você vai gostar daqui, fica aqui comigo, vem para cá, tem que ter amigos seus aqui comigo, vem para cá, querido, vem para cá, você vai ser bem tratado. E do outro lado, Jesus Cristo quieto. Aí ele continuou insistindo, vem para cá, e o rapaz ficou meio que indignado, olhou para Jesus e falou assim, ele está lutando por mim aqui, o senhor não vai falar nada? Ele falou assim, quando você estiver em cima do muro, você já escolheu o seu lado. Então, neste momento, a gente percebe que Jesus ele é uma coisa séria para a gente realmente levar. Nós temos, porém, falhas. Não vamos pagar de super-heróis aqui dentro, que nós temos falhas cotidianas. Só que será que elas nos transformam em joio? É esse estudo daqui que a gente vai falar. No livro Eventos Finais de Ellen White, ela fala assim, que nem presta atenção no peso disso. Eventos Finais de Ellen White diz assim, nem entre 20 dos adventistas será salvo. Nem entre 20 dos adventistas será salvo. Pesado. Então tem muita gente com características que não vão ter realmente salvação. O que acontece? É claro, eu não estou falando mal da igreja adventista, estou falando do joio. Até porque a irmã ali do fundo estava comentando comigo sobre algumas igrejas que neste momento estão lotadas. A palavra de Deus incomoda. Se nós lermos novamente, vou repetir essa passagem em João 6, a partir do verso 60, mostra que Jesus falou para uma multidão e todos, não foram alguns, todos da multidão foram embora, não aguentaram o que Jesus falou. Mas Jesus estava pregando sobre o que ele? Santificação.
É fácil eu querer viver da minha forma, é muito gostoso eu viver da minha forma. E na igreja vim, bato o cartão, como se estivesse fazendo na minha empresa, e literalmente depois eu volto. Mas santificação, você colocar o joelho no chão, você se arrepender de ter falado uma coisa atravessada para uma pessoa, você chorar aos pés de Cristo, isso é muito complicado fazer. Você tem que estar muito buscando unção, buscando entendimento, buscando humilhação e aceitar as humilhações que Deus coloca em você. Mas Deus não nos humilha, tanto que eu mostrei isso no estudo de ontem. É que eu não vou ficar recapitulando isso, mas no estudo de ontem foi falado sobre isso, que Satanás pediu permissão para Deus para triturar vocês. E eu, Jesus, orei para que a sua fé não desfalecesse. E quando vocês se converterem, ajudar os irmãos de vocês. Então, dentro disso, a gente percebe que o mundo espiritual tem bastidores que a gente não conhece muitas vezes, mas na medida que a gente vai conhecendo, o nosso nível espiritual vai crescendo, vai se aproximando mais de Deus. E a gente passa a não mais alcançar as bênçãos de Deus que não nos interessam. Vai nos interessar quando nós temos o conhecimento do Evangelho, não mais as bênçãos de Deus, mas sim o Deus das bênçãos. Não é diferente? Quem está me entendendo, diga amém. O joio ele perde a sensibilidade do amor. Eu vou dar um exemplo lá na colportagem. No ano passado, em março, foi março ou abril, eu não me recordo exatamente, mas eu fui para um evento que teve um encontro de colportores lá em Foz do Iguaçu. Conhecemos as cataratas, passamos lá a semana inteira, chegamos lá no domingo, ficamos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós voltaríamos depois do almoço. E o presidente lá da associação estava naquele local. E o povo tem um medo do presidente, só que eu fui militar, eu me lembro que com 19 anos, eu conheci um coronel que ele era piloto de helicóptero, eu ia voar com ele no helicóptero, aqui em Taubaté. E ele estava conversando antes do voo decolar, e ele conversando uma coisa comigo, eu falei assim, eu não concordo com o senhor. Aí ele, o quê? Eu falei, não concordo com o senhor. Mas eu falei com respeito e era uma coisa que realmente eu não concordava. Aí expliquei para ele o porquê que eu não concordava. Aí ele falou assim, você tem razão. Qual que é o seu nome? Aí ele olhou assim na minha tarjeta, estava escrito Nacur. Aí eu falei assim, eu gostei de você, eu quero trabalhar com você. Eu vou te chamar para trabalhar comigo. Eu falei, mas eu não quero trabalhar com o senhor. Onde eu trabalho, eu estou feliz. Aí ele ficou olhando para minha cara. Eu entendi ali que eu poderia falar o que eu penso com todo respeito, né? E com o presidente da associação, ele estava lá, o presidente da associação, e todos os louros para ele, e respeito às autoridades, respeito sim. Mas chegou sábado, tinha uma galera fazendo comida lá. Eu falei, ué, não foi isso que eu aprendi, né? Aí, acabei de almoçar, estava lá já para arrumar a mala para colocar no ônibus, nós voltaríamos de ônibus, foi uma viagem de 17 horas para nunca mais na minha vida. Eu cheguei para o presidente e falei assim, presidente, o nome dele, na verdade, o nome dele é La Roca, Romualdo La Roca é o nome dele. Eu cheguei para ele e falei assim, pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor, a gente não está errando não, numa coisinha aqui? E ele falou assim, no quê? Eu falei, tem uma mulherada cozinhando ali na cozinha, hoje não é sábado? Aí ele deu uma risadinha, olhou para minha cara e falou, você queria o quê, passar fome? Eu falei assim, não, eu queria ter feito uma marmita ontem e hoje meramente esquentava no micro-ondas. Que aí ninguém ia estar sendo nosso servo no dia de hoje. Aí ele ficou sem graça, ele falou assim, cara, na verdade isso já está sendo pensado há anos para se resolver. Falei assim, mas a solução não seria essa, de colocar na marmita ontem na geladeira e hoje ia lá e comia? E ele ficou sem graça. Eu não ia deixar de falar. Então, para quem me conhece como colportor, eu sou aquele colportor que é meio revolts no meio revoltado no meio, que algumas coisas nesse aspecto eu não concordo. Por exemplo, sair com liderança, e liderança é ficar observando mulheres na rua, mas aqui não é um momento espiritual. Ou, por exemplo, ir para as empresas e vender livros, simplesmente. Só que os livros que a gente vende, por exemplo, não são como esse. Este aqui eu lutei muito para conseguir colocar dentro das empresas, porque lá era livro de planta. Como é que a pessoa vai à salvação lendo sobre planta? Né? Então, algumas coisas assim que acabaram falando, poxa, não. Só que o que acontece, que é uma das características também revelada pelo Espírito de Profecia com Ellen White, se você começa a agir
da forma correta. Inclusive, dentro da igreja, os irmãos da igreja vão lutar contra você. Você começa a incomodar. Porque a panelinha é estabelecida. Então, perceba você se você não é o joio. Perceba você, porque é pesado se você for o joio e Jesus olhar para você e falar, sai daqui que eu nem te conheço. Nunca ouvi falar de você. Isso vai ser muito pesado. Eu tenho colocado meu joelho no chão todos os dias. Eu sei que eu peco todos os dias. Aqui entre nós, com certeza, se não for eu estou entre os 3 lá, o top mais ali, dos que mais peca, com certeza. Mas eu peço perdão, eu sou transparente com Jesus, eu peço para Ele misericórdia, eu peço ajuda em todas as minhas falhas. Eu não fico pagando de hipócrita. Só que tem coisas que eu não admito. Quando eu entendi o sábado, eu falei, não vou poder lutar contra o sábado, eu tenho que lutar contra o sistema. E até dentro da igreja adventista a gente vê coisas acontecendo. Teve um irmão que pregou, ele é o queridinho numa igreja que eu fui batizado, na igreja que eu fui batizado, ele estava pregando e ele falou que ele foi na casa de um amigo que também é adventista, fez um estrogonofe para eles no sábado, na verdade na sexta-feira à noite. E o amigo dele falou assim, vamos comigo ali fora? Ele não entendeu para onde ele foi, aí ele acabou indo num condomínio e tinha um mercadinho. E ele tinha esquecido da batata palha. Aí ele comprou batata palha para comer. Aí eu falei, eu vou ter que abrir minha boca para falar, meu Deus do céu. Aí era um Zoom que estava tendo. Eu falei assim, irmão, por que você, em vez de comprar batata palha, não pegou uns 5 quilos de arroz e tacou na cabeça do seu amigo? Porque se ambos são adventistas, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês comem a batata palha sem se sentir assim como eu comer um pedaço de porco? Misericórdia. Eu sou louco por uma coisa que vendia aqui em Cruzeiro, chamado cigarrete, que é aquele... É cigarrete? É enrolado de presunto e queijo. Eu nunca mais comi um cigarrete porque tem presunto nele. Hoje eu quase falei pra mulher, você não quer fazer um peito de peru pra mim? Quase que eu fui lá e falei, se eu comprar o peito de peru, você faz um pra mim? Eu quase falei, porque eu sou louco, cresci comendo aquilo, eu parava de bicicleta, eu saía do Oswaldo Cruz, parava ali pra comer o cigarrete, eu nunca mais comi. A lágrima chega a escorrer no olho, assim, falei, misericórdia. Então, se nós não lutarmos pelo que Deus falou, mas aonde está na Bíblia que não pode comer porco? Isaías 65, 66, Levítico 11, tudo está escrito, eu já entendi. Nós não somos analfabetos espirituais, nós temos que ter a convicção do que a gente tem que fazer. Dentro disso, o verdadeiro evangelho que a Bíblia fala está lá em Tiago 1,27. Abram lá, rapidinho. Tiago 1,27. Hoje nós temos tempo ainda. Para quem não sabe, eu sou diretor teatral. Tiago 1,27. Amém? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Simples assim. Eu, no ano passado, trouxe um workshop de teatro aqui para Cruzeiro. E na estratégia do workshop tem várias menções lá. Desinibição, concentração, impostação de voz. Aí eu coloquei junto lá, teatro cristão. Porque se for um ateu ou qualquer pessoa que for se opor a mim, quiser participar, já estava escrito ali. Falei, amigo, você veio participar porque você quis. Aí o pessoal abria a boca, falava, você está falando de Deus. Eu falei, então, mas estava ali. Deus, Cristo, né? São sinônimos, então já estava ali. Então nunca ninguém se opôs. E neste evento, normalmente, com sutileza, é óbvio que eu vou falar do Cristo que é sutil. No ano passado eu pedi apoio da igreja para que algumas pessoas que queriam um estudo bíblico pudessem participar da igreja. Eu não tive resultado, não tive apoio da igreja para estudo bíblico. Eu não tive o apoio para o estudo bíblico. Onde está o erro? Por que a igreja está vazia? Por que não tem novas estratégias? Será que eu não estou sendo muito letárgico com o que eu era no passado e a técnica do passado está funcionando ainda? Aparentemente, sim ou não. Porque as pessoas estão sedentas aí fora. Eu conheci uma moça ali, tem um Banco Itaú, no centro de Cruzeiro, e em frente tem uma mocinha que trabalha no caixa, chama Maria Júlia. Eu prometi de levar um grande conflito para ela. Você consegue um para mim, irmão? Eu não tenho aqui. Eu prometi de levar um grande conflito para ela, e ela chegou no sábado, quando eu cheguei, eu fui lá ver o preço de uma coisa, mas eu não comprei. Eu queria só ver o preço. Aí eu enchi a bocona, né, para falar, eu sou adventista, então eu não posso comprar. Aí ela saiu dali e falou assim para mim, eu sou católica apostólica romana. Aí eu falei assim, olha, eu vou te falar com todo carinho. Legal você ser católico. Minha mãe também é, eu também fui batizado na igreja aqui Matriz. Eu sou nojento, fui batizado na Matriz. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma.
Só que romano, a expressão romano quer dizer que aquela nação era pagã. Então, quando você fala católico apostólico, para aí. Não fala católico apostólico romano, senão você está mostrando que você não entende que a Roma, né? Aí, hoje eu voltei lá e encontrei ela de novo. E como eu tinha prometido já o livro para ela no sábado, eu falei, esqueci do livro. Misericórdia, ó, eu procuro não esquecer. Aí eu falei assim, você não é Júlia? Eu falei, é Maria Júlia. Eu falei, então, tô te devendo um livro, né? A gente começou a conversar. Aí eu abri a Bíblia para ela no celular. E fui mostrando passagens para ela, a ponto dela falar assim para a amiga dela, fica aqui no caixa para mim, que eu quero conversar com ele. A gente se afastou, ela tem 22 anos. Eu falei, você tem a idade da minha filha. A gente se afastou. Por que eu falei a idade da minha filha? Para não achar que eu estava com segundas intenções, que às vezes a gente vai falar que uma mulher tem isso. Mas o propósito é Cristo. Aí eu fui lá, conversei com ela, mostrei algumas passagens, dei alguns exemplos judaicos para ela, ela ficou encantadíssima com aquilo. Dei uma revista para ela de presente e escrevi para ela assim, Bíblia Fácil Daniel. Falei assim, estuda com o seu marido sobre isso aqui. Aquela sua televisão pega YouTube? Pega, então assiste isso aqui. Depois você, tirando suas conclusões, a gente conversa. Então percebem que a gente tem que ter um avanço. Quantos mandamentos nós temos? 11. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não foi uma sugestão. Talvez nós tenhamos mais do que 11 mandamentos, mas 11 com certeza. Nós temos os 10 mandamentos e o ide por todo mundo e pregai, porque é necessário nós mostrarmos como participantes interessados em salvar as pessoas, colocar naquele barco, que Noé teve também um parecido, né? Então, dentro disso, a personalidade das pessoas, ela é muito complexa. Na Bíblia, em Apocalipse 21, verso 8, eu falei até para a irmã Gleice, né, que eu ia falar uma coisinha fofa para ela. É isso aí, irmã Gleice. Apocalipse, abre lá. Apocalipse 21, verso 8. Eu não vou entrar em pormenores não, porque a irmã Gleice hoje se safou lá, né, da brinquedoteca. 21, 8. Mas quanto aos tímidos, blá, 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 não herdarão o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quando eu estou na frente de uma pessoa, se eu recuso de falar de Deus, eu não vou herdar o reino dos céus. Eu preciso disso. Será que é uma parte somente das pessoas que são cristãs, que são a luz do mundo, que são o sal da terra? Para que serve a luz do mundo se estiver apagada? Para que serve o sal? Né? A luz, o que diz a palavra de Deus também? A luz nos ilumina pelo nosso caminho. Nós temos a necessidade de passarmos adiante isso, tudo que Cristo nos ensinou. Em Mateus 6, de 5 a 13, fala dos homens que ficam orando e pregando na frente das pessoas, como os hipócritas. A pessoa, então, que é o joio, ela não tem a personalidade. O mundo, lá em 1 João 5,19, diz assim, o mundo jaz no maligno. Já está morto no maligno. Hoje nós tivemos um caso terrível aí de 4 crianças sendo assassinadas e parece que foi um joguinho que fizeram. Está simples assim. Nós temos que dar graças a Deus. Hoje, somente hoje, nós temos 2 motivos para estarmos felizes. Estarmos aqui louvando a Deus e estarmos vivos. Porque estão matando deliberadamente as pessoas. Me dá o seu celular. Você pega o celular, entrega para a pessoa ainda assim vai lá e te dá um tiro na cabeça. Então está tão assim, está tão corriqueiro, né? A pandemia, quando matou milhões de pessoas, ao invés de mostrar para a gente quem nós deveríamos realmente ser, mostrar que nós deveríamos ser pessoas mais sensíveis, porque perdemos pessoas e outras pessoas perderam as suas pessoas também, tirou a nossa máscara e mostrou que nós somos ruins. Nós somos pessoas que Deus não faz questão. Imagine lá em Gênesis que ele falou assim, eu me arrependi de ter feito um homem. O que ele pensaria no dia de hoje também? Será que a frase não seria a mesma? Será que ainda assim ele não está lutando? Acorda, desperta desse sono satânico que você está, muitas vezes. Então faça mais por Cristo, mostra mais quem é você, mas mostra da forma positiva. Não faz panelinha, não faz picuinha, não fica fazendo conchavos dentro da igreja, não fica fazendo coisas que vão afastar a pessoa do Espírito Santo de Deus, mas sim aproximar. Na Bíblia também fala lá em Apocalipse 7,4 sobre os 144 a 144 mil pessoas. Para quem não entendeu ainda o que são 144 mil pessoas,
1000 sempre equivale a multidão, mas não fala número. Ainda que seja 1000, sempre Deus está se referindo a multidão. E 12 vezes 12, 12, quer dizer aquelas pessoas com as características das 12 tribos de Israel, do Velho Testamento, e as pessoas com as características dos 12 discípulos de Jesus do Novo Testamento. 12 vezes 12 vezes 1000 vai dar 144 mil pessoas. Então, dentro disso, nós entendemos que nós temos aquele modelo, aquele molde a seguir. O molde não é o que está no mundo. O mundo já não deu certo. A gente está vendo que não deu certo. Então, o molde é aquilo que tem lá em Cristo. É fácil? Não é fácil. Senão, nós passamos a ser manipulados pelo espírito que atacou Caim. E foi o primeiro espírito que atacou, que ele vem se proliferando até nos dias de hoje. Isso nós vamos falar muito claramente na sexta-feira. Sexta está cheia de propaganda, né? Tem uma passagem também que diz onde a gente tem que examinar todas as pessoas que estão diante de nós. Inclusive eu, que estou aqui pregando, com a oportunidade de estar pregando, lá em Atos 17 mostra a história dos bereanos, que eles consultavam a Bíblia em tudo. Na Bíblia também, tem a passagem lá em Romanos 11,16, que fala assim, se a primícia é santa, ou seja, quem está lá na frente, se a primícia é santa, a liderança é santa, a massa todo será. Amém? Mas se a primícia não for santa, a massa não será. Isso não está na Bíblia, mas é só inverter. Se a primícia for maldita, se a primícia for corrupta, a massa toda será. Aí a gente vê a superficialidade que tem nas igrejas aí fora. Não estou querendo detonar os adventistas, estou dizendo em âmbito geral, os que se dizem cristãos. Quando a gente vê a superficialidade aí fora, aquele líder religioso que fica lá falando aquela quantidade de coisas, por exemplo, de eu estar dizimando e ofertando e desafiando a Deus, coloca a mão, eu já vi eu estava lá, eu tinha 20 ou 21 anos de idade, morei no Rio de Janeiro, numa época que eu fiz novela, e eu vi um pastor pregando na famosa igreja que rouba os outros, que nós sabemos, eu não vou nem citar, mas ele falando assim, você coloca a mão no pescoço de Jesus depois que você dizimar e ofertar e fala, eu quero minhas bênçãos. Coloca a mão no pescoço de Jesus, é uma falta total de noção. E ele nos disse num determinado momento assim, se afasta dos pobres porque eles são uma maldição. Aí foi onde eu me levantei e falei assim, mas Jesus ele não tinha condições financeiras. Aí Jesus mesmo disse, as aves têm ninhos e as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que você está falando? Foi uma treta dentro daquela igreja. Foi uma treta. Eu estou falando sério. Só que eu tinha acabado de ser militar também, tinha assistido todos os filmes do Rambo, então eu estava preparado para o combate ali. E dali eu saí. Comigo, praticamente mais que a metade da igreja foi junto. Então, foi muito pesado aquilo. E eu percebi que precisava ser falado aquilo. É claro que a gente muitas vezes gera polêmica, mas a polêmica também faz parte do joio, e não é polêmica que eu estou dizendo. É falar a coisa para se coloque no seu lugar, se submeta a Deus. Hoje nós temos uma geração, talvez a pior geração de todos os tempos, no sentido de cristianismo. Uma geração mimada. Se você fala, irmão, não vem de shortinho aqui dentro da igreja, não, o cara nunca mais volta. Ele queria vir de shortinho dentro da igreja. A irmã está com decote muito decotado, irmã, não vem. Para quê? Não, mas o pecado está na mente do outro. Então, mas não estimule o pecado na mente do outro. Então, quando a gente fala alguma coisa, ainda que seja pequena, e sendo que na época lá de Cristo eles morriam mastigados por leões, eles morriam decapitados, eles morriam para servir a Deus de todas as maneiras, e hoje a gente é cheio de mimimi. É a geração pior, literalmente, que Cristo tem na frente dele ali. Então, dentro disso, a prática do joio é literalmente por exemplo, acumular riquezas que não diz respeito a Deus. Ele se envergonha de Deus, por exemplo, nas manifestações. Você frequenta a igreja? Não vou nem falar, morro de vergonha. Eu morro de vergonha, sendo que você tem que falar para as pessoas que você é a luz do mundo e você tem conhecimento. E como é que eu consigo conhecimento? Se vira. Nós temos aqui todos os profetas, estude sobre todos os profetas, assista a Bíblia Fácil. A Bíblia Fácil é uma faculdade, aquilo é uma faculdade, muito mais do que uma teologia. Nós temos esse armamento na mão, onde a pessoa assiste aquilo lá e fica encantadíssimo lá. Em Isaías 55, verso 6, diz assim, buscai enquanto pode se achar.
O irmão estava falando comigo ali agora que o Espírito Santo está saindo do mundo. Aos poucos ele está mesmo. Ainda não saiu, mas ele está saindo do mundo. Para você imaginar que um cara, não sei nem qual adjetivo eu poderia falar aqui, senão o que eu pensei, mas não vou falar. Mas um cara pegar uma machadinha, invadir uma escola, uma creche, e matar crianças, que todo mundo está sabendo que isso aconteceu, mas isso não é nada perto das piores coisas que ainda estão por acontecer. Tem muita coisa ruim que está acontecendo ainda. Então, dentro disso, tem uma passagem em Gênesis 6, verso 6, que diz assim, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Hoje não seria diferente, isso foi citado aqui, mas o arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento. Ele se arrepende de ter feito o homem no sentido de saber que haveria destruição depois. Não por ele ter errado, por ele ter querido mudar de direção. Assim como nós. Eu me arrependo de estar cometendo esse pecado, eu vou voltar atrás. Tanto que Deus fez novamente, permitiu que o homem fosse feito novamente. Mas ele se arrependeu de falar, poxa, olha o que vai acontecer agora com esses homens. E as características do trigo agora, para que a gente saiba. Quem entendeu as características do joio aqui, diga amém. Aumenta o volume em 23%, diga amém novamente. Isso. Então tá, as características do trigo. O trigo gera o alimento mais variado. Todo tipo de alimento praticamente a gente já conhece. O trigo é resistente aos ataques externos. Se você tem, por exemplo, uma fazenda de trigo e passa um caminhão em cima do trigo, aquela planta que aparentemente foi destruída, depois de 2, 3 semanas ela começa a ressurgir. Vocês sabiam disso? Ele é extremamente poderoso, o trigo também. O trigo na saca, ele não se desenvolve. Se você coloca uma saca de trigo ali e deixa 200 anos ali dentro, ela não se desenvolve. Mas você pega a semente do trigo, coloca embaixo da terra, sepulta, ou seja, ela passa por todo o processo, inclusive da morte. Aí ela começa a crescer e virar tudo que nós vemos praticamente no mundo. É a característica mesmo da planta. Ela morre, depois ela ressuscita de uma forma poderosa. É o que acontece com a nossa vida também. Muitas vezes a gente está passando por tribulações, por provações, por coisas que aparentemente são tão pesadas para nós. Mas o que a Bíblia diz sobre a cruz? Deus não permite que nós carreguemos uma cruz maior do que a gente possa suportar. Então, dentro disso, eu tenho que ser muito mais do que eu tenho pensado e agradecer, inclusive, os momentos de sofrimento. Eu não conheço nenhum cristão que não tenha sofrido. E quando a gente vê que a gente está sofrendo, a gente tem que pensar, nós somos como uma árvore cheia de frutos. E ninguém vai tacar pedra numa árvore sem nenhum fruto. Então, nós somos realmente pessoas especiais aos olhos de Deus. Nós temos, então, com isso, outra característica, que seria a fé que Davi teve. Davi só tinha coisas pontuando para que ele fosse um derrotado. Assim, quando ele chegou na frente do exército de Israel, um exército que já tinha vencido tantas batalhas, onde naquele vale havia de um lado lá Golias, e todo o exército de Israel com muito medo de Golias, o gigante Golias. E quando ele chegou, por curiosidade, ele foi lá olhar. Ele foi levar comida lá para o rei Saul e para os seus irmãos. Aí ele foi olhar, o que está acontecendo? O irmão dele mais velho, que era o primeiro cogitado a ser o rei, segundo o profeta, ele falou, mas você é muito prepotente, você é muito presunçoso querer saber. Não, só estou perguntando o que está acontecendo. Aí quando ele viu o gigante Golias, de mais de 3 metros, segundo a Bíblia, de altura, eu venço. Você está louco, nem armadura serve em você. Mas ele sabia que Deus estava com ele. Então, qualquer uma das batalhas que nós vamos enfrentar, nós temos que saber vencer. Mas por que isso aconteceu lá com Davi? Para que servisse de exemplo para nós, hoje, em 2023. Então é isso que nós temos que entender. Além disso, nós esperamos em Deus no momento dele. Ele sabe o que tem que fazer. Às vezes, aparentemente, nós estamos abandonados por Deus, nada tem acontecido e Deus parece que não fala conosco. Ontem, inclusive, eu dei aquela mensagem sobre a moça lá do Uber, que ela falou, por que o senhor não fala mais comigo? E imediatamente Deus sabia que ela já estava num momento de aflição. E aquilo era necessário, alguém estar ali falando com ela. E eu não estou, pelo amor de Deus, querendo me vangloriar com isso. Em Lucas 9:23, a palavra de Deus pede para nós negarmos a nós mesmos. E nós fazemos então a vontade de Deus. E o justo que viverá da fé, e o justo que alcança muito mais facilmente
o coração de Deus, ele é aquele que tem a característica de que se aparta do mal. Eu não sou justo porque eu pago a minha conta de água em dia, minha conta de luz em dia, porque eu sou uma pessoa que faz carinho em cachorro na rua, porque eu sou uma pessoa fofa no mundo. Isso não me justifica. O que me justifica é quando eu estou lutando, ainda que com sangue nos meus ossos, lágrimas nos meus olhos, lutando contra o mal. Porque o mal não pode ficar entranhado dentro de mim. Amém? E, sobretudo, o trigo é aquele que deseja ardentemente a nova terra. E não só para que ele vá para a nova terra sozinho. Ele deseja ardentemente pronunciar a esse Deus, esse Cristo, que estala o dedo, destrói o universo, mas ele é extremamente humilde e está com a gente, seja a gente quem for a gente. Ainda que nós sejamos o morador de rua, ou um presidente indesejável da república, ou o homem mais importante da terra, ou o menos importante da terra, com todos ele morreu para todos, e com todos ele está. Querido santo e poderoso Deus, neste momento eu entrego a tua palavra, que nós possamos entender que a grande maravilha de sermos cristãos é limpar-nos, Pai, de todas as manias, de todas as imperfeições que nós temos, aonde nós precisamos, Pai, ser cada vez mais humildes, nos debruçando aos teus pés, nos jogando literalmente sob a tua vontade, para que nós tenhamos a transformação necessária para sermos agentes transformadores aqui na terra, Pai. Não foi nada em vão tudo que o Senhor fez. E essa semana, a semana mais importante da Bíblia, a Semana Santa, que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais a nos portar, nos preocupando em salvar o maior número possível de pessoas e colocá-las no teu barco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vão para casa, meus irmãos, em paz, com Jesus no coração, mas sobretudo com uma coisinha, um exercício, uma lição de casa. De 0 a 10, como é que está a sua relação com Deus? Não precisa responder aqui não, responda para você no seu íntimo hoje, lá diante do teu travesseiro, e pense literalmente que Jesus precisa de você. Deus abençoe a todos.